Eu gostaria de mostrar já um primeiro documento em que nem sequer há motivo para discussão. Trata-se de um ritual do Vaticano. A sua origem africana é manifesta. E justamente, falo sobre isso na minha obra Cosmogenes Tron 2. Mas tomemos o tempo de ver o primeiro documento, porque ele é bastante revelador. A cerimónia pontifical chamada-se Dia Gestatoria, cerimónia durante a qual o Papa se sentava numa cadeira portátil para efetuar uma procissão e assim ser melhor visto pelo público. É uma das cerimônias mais solenes do Vaticano. O Papa Pio XII, por exemplo, em 1939, foi o protagonista dessa cerimónia durante sua coroação, a fim de valorizar o prestígio de sua ascensão à nova missão. De cada lado da sedia gestatoria havia dois grandes estandartes, chamados flabellum, que tinham o papel de leques gigantes, encimados por plumas de avestruz ou de pavão, e eram carregados por padres chamados flabelli. Aqui poderíamos jogar o jogo dos 7 erros. O Papa Pio XII é levado em procissão por 12 homens, provavelmente padres, e ladeado por 2 flabella, um de cada lado, exatamente como o faraó gostava, 3.000 anos antes dele. A egiptóloga francesa Christiane Desroches Lebelcourt admite o plágio, dizendo que, quando o Santo Padre desfilava na Praça de São Pedro, ainda há alguns anos, estava sentado sobre sua sedia gestátoria, os pés do móvel apoiados diretamente sobre as varas carregadas pelos guardas suíços. Outros assistentes empunhavam os mesmos leques típicos, análogos aos dos egípcios. Ornamentados apenas com mais plumas de avestruz, a comparação é impressionante. Essa procissão vem do Egito, onde ainda era chamada Refzed, ou seja, a festa do jubileu real. Assim, a raiz sedia teria então uma ligação com o termo faraónico sede. Na realidade, a tradição vaticana da sedia gestátoria não passa de uma pálida cópia da tradição ritual da África Negra do período faraónico, relativa à entronização do soberano sobre o trono de Maat. À frente da procissão, um sacerdote era encarregado de purificar o caminho, espalhando sangue para dar ao ritual seu caráter sagrado. Todo esse cerimonial foi utilizado até ao Concílio Vaticano II. Ele ainda se perpetua, de forma simplificada, nas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, sobretudo durante as procissões cristológicas chamadas Campus Christi. Não se trata, mais uma vez, de um enésimo plágio da tradição africana antiga. Copiar e colar. E em certas datas, pode-se ver essa procissão em torno da Praça da Vitória, em Poitapi. Não, mas espere. Então vocês veem que há pessoas que realmente tomam os seres humanos por idiotas. Compreendem o que quero dizer? Ou seja, há uma coisa sobre a qual sempre fui categórico, quando fui à escola na Guadalupe, não foi para aprender mentiras. É preciso compreender uma coisa, não se pode mentir a uma criança. É exatamente o que fizeram por gerações. Manifestamente, foi o que fizeram. E é por isso que, pessoalmente, não aceito. Porque é preciso ser um adulto responsável. Então, a partir desse momento, o que constatamos? Constatamos que o Egito tinha duas divindades principais, Osíris, filho de Deus, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e subiu à direita de Deus, e sua esposa, que é a Santa Virgem, que teve um filho por conceção miraculosa. Mas, como havia negros na Europa, essa tradição já existia na Europa, muito antes dos europeus. E o fato é que os locais das igrejas já eram lugares rituais onde nossos ancestrais africanos se reuniam. Com a chegada dos europeus, vocês já conhecem a nossa natureza, mostraram, aqui é onde se deve rezar à divindade, aqui é onde se deve render graças, porque foi aqui que ela mostrou desejar ser verdadeiramente adorada e que comunguemos com ela. Agora, vejamos o documento 2, algo que as pessoas já sabem. O conjunto arquitetônico foi um castelo medieval, depois uma residência senhorial, passando de mão em mão, mas conservando sempre a sua Virgem Negra. Uma estátua trazida, dizem, no tempo das Cruzadas, por um tal senhor de Tornons. Hoje em dia, é apenas uma cópia, 500 anos, mesmo assim, a Virgem tomando então o lugar de um culto matriarcal muito antigo. As virgens negras sucederam as deusas pagãs que já eram adoradas nesses lugares. Aqui era um sítio pagão, e se adorava a deusa Ísis, que era uma deusa negra. E se Nossa Senhora está hoje no coração desse sítio, o lugar conserva por si só uma atratividade muito. Apenas o fato de se passear nesse local permite encontrar paz. A graça desse lugar é uma graça de paz, um dom de paz. Resta uma notoriedade que faz com que muitos casamentos aconteçam sob o olhar da Virgem, 17 casamentos neste verão em Notre-Dame-des.
Eles mesmos reconhecem que tudo já estava ali, eles apenas se instalaram. Ou seja, eu diria que estamos num domínio em que, no dia em que houver um INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para essas coisas, realmente Jesus Cristo nos deve dinheiro. Sim, é preciso dizer claramente. Ele nos deve muito dinheiro. Porque, veja, quando você lê os textos sagrados de nossos ancestrais, você também vê Ré, Filho de Deus, dizendo algo, e eles apenas substituíram o nome da divindade africana pelo nome que os europeus deram, mas a frase permanece a mesma. Por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu posso mostrar o mesmo texto nos textos sagrados africanos. É a mesma coisa. Veja este livro, os textos são idênticos. Eles nem se deram ao trabalho, na verdade. Quando temos a noção de virgem. Mas veja uma coisa, podemos mostrar a imagem seguinte. Eles nem se esforçaram, na verdade, porque ela é significativa. Esta imagem mostra que a Divina Virgem, africana em sua origem, quando teve seu filho, o rei que estava no poder quis matar essa criança. Então ela fugiu e foi esconder-se nos pântanos. E veja, ali ela está escondida nos pântanos para fugir da fúria do rei que queria matar seu filho. E é aí que temos pela primeira vez a cena da amamentação. Ou seja, a mais antiga cena de amamentação da história da humanidade é essa, vemos a Virgem amamentando seu filho divino. E temos a mãe, a divindade com o cocar de plumas de avestruz, colocando a chave da vida, ANKH, no nariz dela, é a vida eterna. É daí que vem o famoso, a mãe, pois esse é o nome de Deus. É a mãe, é assim que o chamavam. E ao lado, aquele que tem cabeça de Ibis é Dioti, ou seja, o mestre de todos os rituais, que lhe entrega o hieróglifo. É ele que os gregos vão chamar de Hermes. Portanto, não é por acaso, observe bem a cena. Porque depois, as duas divindades femininas que aparecem são o norte e o sul. Naturalmente, as pinturas que você vê aí foram refeitas pelos ocidentais, então não refletem as cores verdadeiras. Quando você vai ao Egito, pode ver essas cenas, por exemplo, no templo de Edfu, essa mesma cena está gravada nos muros, em baixo relevo. Ou seja, quando você sabe que, na história cristã, a mulher teve seu filho e precisou fugir porque o rei da época queria matar o menino, e depois descobre que, na história africana, a mesma personagem, mas negra, desta vez, e com milhares de anos de anterioridade, também teve seu filho por concepção virginal e também precisou fugir porque o rei em exercício queria matá-lo, então você diz, o sujeito que fez isso não pensou muito, não se esforçou. Ou seja, não há nem sequer origem divina na história, já que se trata de um plágio.